Bom, gente, boa noite. Vamos lá. Vamos para mais uma aulinha nossa para a UERJ. Dessa vez, diferente da última, que nós fizemos questões gerais, a gente está revezando, e eu coloquei aí, hoje, um modelo especial de questão. Um estilo de questão que é muito comum em prova de vestibular de todo o Brasil, e que a UERJ não fica atrás, que eles chamam de questão de equilíbrio de partícula. Na realidade, a gente vai trabalhar o tempo todo hoje com o mesmo modelo de ideia e tentar, tá, fazer com que a gente pense positivamente de que isso vai acontecer na prova, alguma questão parecida. E é uma questão assim, muito comum, que a gente chama de a primeira lei de Newton, tá? E as questões de equilíbrio. Como é que é a brincadeira da coisa? Repara, deixa eu pegar aqui meus dois. Olha só, a gente sabe que para um corpo sofrer variação no seu estado de movimento, ele tem que sofrer a ação de um agente externo, que a gente chama de força, que é um agente vetorial. E esse agente, tá, vai ser marcado em cada corpo do nosso sistema, como força-peso, tração, contato, normal ou com atrito. Tá? E a gente vai procurar mostrar para você um dos modelos, o primeiro que a gente vai ver hoje, que é o de equilíbrio, que são corpos ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que é a fundamental lei que a gente vai usar hoje? É a famosa primeira lei de Newton. Essa primeira lei diz o seguinte: esse símbolo aqui é somatório. Quando a soma das forças que atuam no sistema é nula, mas cuidado, força é vetor, força não é número, e número é diferente de vetor. Vetor tem um jeito especial de ser somado, de ser subtraído, é diferente, mas a gente vai trabalhar isso devagar com você. Quando não tem força atuando, ou as que atuam dão soma zero, você pode dizer o seguinte: o que faz a velocidade de um sistema mudar é a atuação da força. Porque por si só um corpo não consegue mudar a própria velocidade. Você não consegue se autoacelerar, se autofrear. Tem que sempre ter um agente externo para isso. Tá? Então, repara, se tiver assim, forças atuando, mas a soma delas é zero, ou nenhuma força atuando, eu posso dizer para você que a velocidade do sistema tem que se manter constante. Algo assim, quer ver? Quando você tem uma força atuando no sistema, essa força vem sempre de um agente externo. Você não consegue se auto-atuar. Você puxar seu cabelo para cima, você não vai subir. Quer dizer assim, mas eu não consigo me acelerar, não consigo fazer o meu V mudar. Não, não consegue. Você diz, mas como? Como? Eu não posso aqui acelerar? Presta atenção. Quando você está andando aqui, que você se acelera, na verdade não é você que está fazendo isso, você está empurrando o chão. O chão é empurrado para trás. E ele reage. Terceira lei, ele reage. O chão te empurra para onde? Para frente. Quem te empurra é o chão. Você empurra o chão e ele empurra você. Você diz assim, ué, não é a mesma coisa? Não é não. Quer ver? Me coloca você num lugar longe de tudo e todos. Não tem ninguém, não tem chão, não tem nada. Você está num vácuo entre a Terra e a Lua. Ali, ó. Não tem chão, não tem nada. Você está quieto lá. Aí você quer andar. Como é que você faz? Você chora, não tem o que fazer, não tem como andar assim do nada. Porque eu não estou te ouvindo. Você chora, não tem o que fazer. Porque não tem. Porque Força. acompanha.
Se você tentar nadar, vai nadar em quê? Em nada. Na água, você empurra a água para trás e ela te empurra para onde? Para frente. Ação e o quê? Reação. Aqui no chão, você empurra o chão para trás e ele te empurra para frente. Lá no espaço, longe de tudo e de todos, o que você vai fazer? Vai bater perninha? Vai ficar quieto no lugar? Por quê? Porque você tem a famosa inércia, você é incapaz de mudar a sua própria velocidade. Para que isso aconteça, tem que atuar esse agente, a força. Então, a primeira lei que a gente vai usar hoje é assim: não tem força. Ou as que tem não são igual a zero. Se isso acontece, o V é constante, ou seja, o sistema estará ou em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme. Isso quer dizer que ele não tem aceleração, certo? Exatamente. A aceleração é nula. Porque só se houver uma força, é que vai haver aceleração. Por isso, a segunda lei é F igual a ma. Ou seja, a força resultante, aquela que faz o sistema acelerar, ela é massa vezes aceleração, mas tem que ter. Se não tiver nenhuma força resultante, você está em repouso em movimento retilíneo uniforme. Até porque a Certo? força é zero, né? Por conta do cálculo. Que? Até porque a força vai zerar se a aceleração for zero também. Sim, tu acompanha. E ao contrário, porque a força é zero, a aceleração é zero. Porque quem causa a aceleração é a força, e não o contrário. Então acompanha. Nossos problemas vão girar em torno desse aspecto, da famosa resultante igual a zero. Então, essa resultante é de vetores. O que acontece? Quando tudo atua na mesma direção e no mesmo sentido, é fácil anular. O que puxa para um lado é igual ao que puxa o quê? Para o outro. Mas, quando as coisas atuam fora de direção, cada uma para um lado, essa soma é meio diferente. Tá? Fala não. Tá? 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 Então, olha só. Quando as coisas atuam de forma difusa, uma para outra para cá, outra para cá, essa soma zero é diferente de números. E eu vou tentar te mostrar devagar como é que isso se faz. Mas, hoje, o dia é o dia da inércia. É o dia da resultante igual a quanto? Certo? Certo? Então, repara, nós vamos, basicamente, fazer problemas sobre isso. E nesses problemas vão existir, tá, algumas forças que você vai ter que marcar. Eu vou mais ou menos falar delas para você rapidamente, para te lembrar como é que é. Tá? Você vai marcar tantas vezes isso comigo hoje, que isso vai ficar tranquilo para você. Olha para mim. Vou apagar esse pedacinho. Primeira lei. Se você tinha repouso MR1, ou seja, falou de repouso ou de movimento retiro uniforme, não tem força resultante. Resultante não tem. Pode ter força? Pode, mas a soma delas tem que dar zero. Muito bem. Quais são as forças mais comuns? Aquelas que costumam cair nessa prova da UERJ, que é uma prova mais simples. Tração, peso. Isso. Por exemplo, peso. Atrito? Primeiro peso. Força de atração gravitacional. Força que o planeta faz sobre você, te atraindo. Acompanha. Quando você tem aqui, ó, um piso horizontal no planeta, perto do planeta, e tem um corpo aqui, próximo, ele é atraído pelo planeta, e essa força, que é uma força de origem gravitacional, é conhecida como força o quê? Peso. Repara, ela vai fazer 90 graus com o chão horizontal, porque na realidade ela aponta para o céu da Terra.
É a Terra puxando você e você puxando a Terra. Ação e o quê? Reação. Tá? Isso é de Newton. Todo corpo que estiver aqui perto do planeta, não importa como ele está andando, ele pode estar andando assim, ó, descendo um plano inclinado. Assim. Esse é o movimento dele. Mas o peso, como é que é? O peso é sempre na vertical, apontando na direção do centro da Terra. Certo? Em qualquer sistema que você faça, é assim que se marca a força-peso. E ela é massa vezes gravidade. Não esquecer, peso é uma força, peso se mede em newtons, massa que se mede em quilogramas. Tá? Então, por exemplo, esse G na superfície da Terra costuma ser utilizado como 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, só para te lembrar, quando um corpo tem massa de 4 quilogramas, a força com que a Terra puxa ele, que é o peso, é mg, 4 vezes 10, ou seja, 40 newtons. Você sabe isso, eu só estou te lembrando. Tá? Tu conhece todo mundo que pergunta teu peso, quer saber a sua massa. Ah, qual o seu peso? O cara fala 50. 50 é o quê? Quilogramas. Isso não é peso, isso é massa. Peso é uma força que puxa você para o centro da Terra, e essa força vai ser a massa vezes o 10. Quem tem 50 quilogramas de massa tem peso de 500 o quê? Newton. Olha só, te lembrando, é assim que marca o peso. Agora, foi dito aí, tração ou tensão. Na realidade, a força transmitida por fios, fios ideais, fios sem massa, mas fios esticados. Então, por exemplo, eu tenho um corpo aqui, pendurado no fio. Ele está em repouso. Se ele está em repouso, a resultante da força dele dá zero. Tá? Eu te pergunto, ele tem peso? Tem. Como é que marca o peso? Assim? Agora, quem impede ele de descer? O fio, que está puxando ele para cima? Essa força que vem através do fio recebe o nome de tração ou tensão e acompanha, já que ele está em repouso, a resultante ali é igual a zero, ou seja, a tração e o peso são iguais. Algum problema? Certinho? Tá? Na realidade, você, quando tem um fio atuando no sistema, ele puxa na direção dele. Na direção dele. Por exemplo, olha, se eu tivesse aqui um outro teto, um fio aqui, um fio aqui e um corpo aqui, ó, em repouso. Em repouso. Sem repouso, o resultante vale quanto? Zero. Agora, quantas forças eu marco ali? Duas. T para Três. direita. Ah, três, perdão. É. Três. Peso Quais são sempre. as três? Olha, peso, e são dois fios puxando, duas trações, sempre na direção do fio. Esse aqui, puxando desse jeito, chamar de T1,
E essa aqui, T2. de T2. Agora, não está em repouso? Tá. Então, a soma daquelas forças que dá quanto? Zero. Mas como é que faz para trabalhar com aquilo ali, já que são coisas que têm direção e sentido? Nós vamos lembrar a vocês como é que faz. Mas aí, ó, Decomposição peso e vetorial. tração. Tá? Hã? Decomposição vetorial, né? Também. Tá? Posso fazer isso. Eu posso somar aqui, ó, o regra do paralelogramo e usar a lei dos cossenos. Tem algumas saídas. Mas vamos lá. Peso e tração são conhecidas. Repara, agora eu vou falar de força de contato. Normal? Só um instantinho. Normal é um tipo de contato, que é o que mais cai. Tá? Normal pura é quando você faz um contato sem atrito. Certo. Tá? E aí, ela se chama de normal porque ela faz 90 graus com a superfície de um quê? Contato. Então, Certo. por exemplo, eu tenho aqui um corpo em cima de uma mesa, ou no chão mesmo, aqui, ó, em repouso. Aquele corpo tem um peso. Só que o corpo empurra o chão para baixo. Não. Sim ou não? Não. O corpo está empurrando o chão para baixo, não está? Não é o peso que está empurrando, é o corpo. Não. Aquele corpo não está empurrando o chão para baixo? Ah, tá. Sim. O corpo está. Correto? Ah, tá. A gravidade, sim. A gravidade. O peso está puxando. Sim. E o corpo está empurrando o chão para baixo. Se o corpo empurra o chão para baixo, o chão empurra o corpo para onde? Pra cima. Isso. E essa força aqui, ó, que vem do contato, vem do chão, é apelidada de normal. Por que de normal? Porque ela forma com a superfície de contato ângulo de 90, com a superfície de contato. Mas é um contato sem atrito, é um contato que não é tangencial. Por exemplo, quer ver? Se eu, por exemplo, aqui naquele exemplo que está aqui, deixa eu só tirar o negócio que entrou aqui na frente, entre as coisas aqui no meu computador, maluca, isso. E meu negócio, vou fazer o seguinte, eu vou parar esse corpo aqui, ó. Vou botar um fio assim. Isso aqui é um fio. E ele está encostado no plano. Repara, além do peso, o que eu quero que você não erre e não fique preocupado para marcar. Olha só, eu te pergunto, tem fio aqui? Está esticado? Então tem tração? Como é que marca a tração? Na direção do fio. Agora, está encostado no plano? Tá. Se está livre de atrito e só tem o contato normal, ele é assim. Por que ele é assim, hein, gente? Por que ele é assim? Quando do plano Porque inclinado? forma com o plano inclinado um ângulo de 90, certo? Certo, certo. Essa aqui é a normal. Inclusive, isso aí poderia se usar em relação a PY, certo? Quando fosse. Sim, PX, PY, a gente vai fazer isso. Tá? Certo. Como é que é? Márcio perguntou por que é normal? É normal porque normal é sinônimo em desenho geométrico de perpendicular.
Quando eu digo para você assim, ó, a minha posição é normal ao chão, é aquela forma com o chão a direção de 90 o quê? Graus. Uma reta normal, tá? A um plano, porque ela forma com esse plano 90 graus. Normal é sinônimo de perpendicular. E aquilo ali é o contato livre de o quê? Atritos. Porém, estou vendo gente falando de atrito aí. Hoje, eu não vou explorar, só vai ter uma questão que vai ter um pouquinho de atrito. Não vou explorar muito atrito hoje, não. Mas, quis dar espaço aqui, dá? Te pergunto, dá para ver daí esse plano inclinado? Dá para ver? Dá. Dá para ver. Vou botar um copo aqui. E esse copo vai estar em repouso. Ó, repouso. Te pergunto, ele pode ficar em repouso ali? Pode. Pode Né? por conta do atrito. Isso, exatamente. Repara, queria pegar um negócio aí que ficasse legal. Oh, meu Deus. Bom, mais ou menos. Aqui, ó. Isso aqui pode ficar em repouso, fica quieto. Com o plano inclinado, tá vendo? Até certo ângulo, né, no caso. Tá? Ele não está escorregando, por quê? Porque o contato dele é áspero e vai aparecer um outro estilo de força ali. Vamos marcar as forças, olha aquele corpo, vamos marcar as forças. Repara, Peso, aí, tem peso? claro, óbvio. Nunca Sem passou. dúvida. Então, marquei. Olha o contato, tem contato. Marquei. Normal. Agora, me diz, sobre aquelas duas, dá para anular? Não, porque o peso não anula. Deixar como está ali, vai escorregar, não vai? Vai. Tem que ter alguma força que não deixa ele escorregar. Tem, que é a. Como que é a tentativa dele de deslizar? Essa força é que a gente chama de força de atrito. Tem que te avisar um negócio que é uma armadilha que a UERJ pode fazer, está até numa questão aí, e que outros vestibulares podem fazer. Tá? Repara, a normal não vem do chão? Não é por causa do chão que tem a normal? O chão Sim. empurrando perpendicular? Hã? O atrito não vem do chão? Não, vem da normal, certo? Não, o atrito vem do chão. O atrito é por causa disso. Ó. O chão é áspero, tem um encaixe, e quando você tenta deslizar, o encaixe tenta não deixar. O atrito vem do chão. Certo. A normal também vem do chão? Então, olha Não. só. Muitas vezes, isso aqui é feito de uma forma que, por incrível que pareça, é a certa, mas os livros quase que não têm isso. Crianças, escutem essa. Como a normal vem do chão e o atrito vem do chão, no fundo, aquele é como se fosse uma força só. Você soma isso aqui, ó,
Eu li não sei aonde que a força normal e atrito são composições de uma força. Exatamente. Na realidade, a força total do plano sobre o corpo é essa. E essa força de contato é a normal junto com o quê? Atrito. Olha só. Então, deixa eu falar o que eu tenho que falar. Tá? Praticamente tudo quanto é livro está errado quando separa a normal do atrito. Porque a normal e o atrito são forças do mesmo agente, que é o chão. Claro que é muito mais fácil trabalhar separando uma da outra na hora de fazer o problema. Mas, na realidade, ali é um chão. Um chão não pode empurrar para cima e para trás, ele empurra com uma força só e não com duas. Só Justo. que tudo quanto é livro está separado, a normal e o fático, como se fossem duas forças. Então, tem uma história antiga de vestibular, antiga mesmo, tá? Há muito tempo atrás, um professor de física chamado Pierre Lucie, já falecido, mas brilhante, ele era responsável pelas provas de física da Fundação Shakespeare Rio, que era quem fazia a prova global do vestibular. E ele botou uma questão com o corpo deslizando no chão e parando, freando. Se ele estava parando é porque tinha o quê? Atrito, certo, gente? Certo. A Então, aceleração do lado oposto. olha só, ele vai e pergunta, olha só o que aconteceu no vestibular. Ele vai e pergunta o seguinte: número, quantas forças atuam nesse corpo enquanto ele está na horizontal, freando até parar? Tem peso? Tem ou não? Tem. E aí, Tem. todo mundo marcou peso, normal e atrito. E respondeu 3. E a resposta era 2. Que Peso é e peso. contato. É. Que era normal junto com o quê? Com o atrito. Bom, é claro que deu uma confusão danada, né? Tá? E aí, ele falou, o gabarito é esse, isso está certo, o errado são esses livros aí e tal. Aí sabe o que aconteceu? Os alunos entraram com uma ação contra o gabarito. Tá? E o advogado foi tremendamente esperto, tremendamente lúcido. Na hora de julgar, ele falou assim: eu não vou discutir física com o professor Pierre. É evidente que ele sabe muito e que ele deve estar certo. Porém, ele pegou tudo quanto é livro e botou lá na frente e disse assim: olha só, todos esses livros, que são os livros que o aluno estuda, estão com a normal e o FAT em separado. Então, não é culpa do aluno dele marcar 3 forças. É culpa desse bando de livros que estão aqui. Então, o aluno não pode ser penalizado. Resultado: ganho de causa para o advogado, o gabarito foi refeito e, a partir daí, as bancas tiveram que fazer o seguinte: tem que aceitar normal e FAT em separado. Porém, se você perguntar assim, qual a força total do piso sobre o corpo, a força é o F, não é a normal, é o FAT, é uma só que é a soma das duas. Por exemplo, quer ver? Aqui, ó. Nós já vamos começar. Mas eu não vou trabalhar muito com atrito hoje, não. Na próxima aula de energia, eu trabalho com atrito, trabalho com IN, trabalho com F igual a MA, tá? Hoje está mais simples, está mais sem atrito, mas vai ter uma. Só uma coisa. Vamos supor que está acontecendo isso aqui. Aqui tem um corpo.
Ó, aqui tem um fio que vai passar aqui, ó, por uma rondana, livres de atritos, a rondana. Aqui tem um coco pendurado. Opa! Grupo B. Só que aqui está em repouso, tá? Hoje é dia de estar em repouso. Muito bem. Com calma. Forças em B. Peso, tração. Isso. Perfeito. Aqui não tem contato. Não está encostado em nada. Então é só peso e tração. E essas forças se anulam, certo, gente? Elas são iguais em módulo. Para poder que tá manter aí. a resultante igual a zero. Belezinha? Beleza. Então, olha só. Forças em A. Vai com calma. Tem peso? Tem. Tem tração aqui? Tem. E a tração é igual àquela em módulo, que é o mesmo fio. O mesmo fio não pode estar mais esticado de um lado que do outro. Essa tração é igual a essa. Agora, se você usar em separado, aqui para cima vai ter quem? Normal. Isso. E no fundo, a normal se anula com peso, certo, gente? Isso aqui Perfeito. não tem movimento ali. Tá? Falta quem agora? Porque o DA está puxando para a direita, ele está parado. Está faltando o quê para o outro lado? O FAT para bloquear O essa. FAT. Isso. Pode fazer assim o problema? Claro que pode. A tração se anula com o quê? FAT. E o peso se anula com o quê? Normal. Só que às vezes eles perguntam assim, cuidado agora. Quem é a força do chão sobre ar? Não é só a normal. É o A FAT. normal é uma parte dela. A outra parte é o atrito. Sim. Como tem as duas, a força total do chão sobre o corpo, É FAT mais normal ao quadrado, né? não, peraí, faz para normal, Ah, tá certo. vetorialmente. Tá. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Deixa eu ajeitar isso aqui porque ficou feio. Se pedirem a você a força do chão sobre o corpo, ela é a soma daquelas duas. Mas aquelas forças estão com 90 graus. Como é que se faz a soma de dois vetores que são perpendiculares? F ao quadrado. F ao quadrado é igual a Teorema de o quê? quadrado mais quadrado. Ou seja, a força F, que é a hipotenusa, ao quê? Quadrado, A soma dos quadrados ao catetos. quadrado, mais o faixa ao quadrado. Perfeito. Teorema de Pitágoras básico, né? Sim. Então, você pode usar Pitágoras toda vez que tiver ângulo de o quê? De 90. Certo. Mas Certo? no caso, se não for ângulo de 90, você usaria a lei do cosseno, certo? Sim. Ou a gente vai falar da projeção já já, Certo, perfeito. tá? Pegando o cosseno do céu. Então, vamos lá. Para quem está tentando tatear,
Eu vou usar sistemas em equilíbrio, sistemas em repouso, com resultante igual a zero. E vou te mostrar um estilo de problema que pergunta quanto vale um peso, uma tração, uma normal, coisa assim, quando o sistema está em repouso. E isso é um estilo de problema que cai muito. Só que a gente vai ter que usar as forças tortinhas. E, para isso, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho a matemática. Deixa eu chegar lá, daqui a pouco a gente chega lá e eu vou fazer devagar. Por enquanto, vamos fundamentalmente marcar peso, tração e normal. Peso vai ter sempre. Vai estar no planeta, vai ter um peso. Normal, cada vez que tiver encostado em alguma coisa, sempre com 90 graus com encosto. Perfeito. Tá? E tração no fio, sempre puxando, tá? O sistema. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui esses trabalhos mostrando o estilo de programa que eu quero que você veja, mas as projeções já vão chegar aí, os cossenos e senos vão estar aí junto da gente. Tá? Vamos com calma. Gente, vou apagar isso, tá bom? Tranquilo? Perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu começar o negócio com você. A ideia geral dos problemas de hoje é a seguinte. Os sistemas vão estar em equilíbrio. Então, você vai pegar o sistema, marcar as o quê? Forças, já sabendo que a resultante vai dar quanto? Zero. Ora, se tiver assim, ó, tudo na vertical, tudo na horizontal, é muito mole. Quem puxa para um lado é igual a quem puxa o quê para o outro, já que você quer o quê? Anular. A coisa muda um pouquinho de figura quando as forças ficam em direções diferentes e ainda assim tem que anular porque o sistema está em repouso. Tá? Então, vamos devagar, sempre fazendo o seguinte, marca as forças e pensa na famosa resultante igual a zero, porque vai estar em repouso. Hoje, na nossa próxima aula, vai deixar de estar em repouso, vai ter resultante. Nesse momento, sem resultante. Então, olha só. A primeira questão aqui do nosso sistema é assim, ó. Tem um teto, um fio aqui, ó, no qual existe uma roldana presa ao teto. Fixa aqui. A gente tem um corpo lá, pendurado no fio. Aqui um corpo B. E esse corpo B está encostado no chão. Vamos lá, com calma, com tranquilidade. Na figura abaixo, temos os corpos A e B em equilíbrio estático. Eu disse que eles estão em equilíbrio, em repouso. Então, resultante igual a zero. Presos a um fio ideal que passa uma roldana ideal, que está ligada ao teto.
O G vale 10. A massa de A vale 2. Não esquece, o peso de A vale 20, porque o peso é mg. Perfeito. Perfeito. A massa de B vale 5. Então, Peso de B é igual a 50. isso. Massa é quilograma. Força é Newton e peso é força. Muito bem. Estou sem repouso. A primeira pede a força de tração no fio. A segunda pergunta é a normal de contato com o piso, com o chão. E a terceira, a tração lá em cima, no fio que une a roldana ao teto. Como é que se resolve esse tipo de coisa? Aqui. Primeiramente, forças em ar. Peso, tração. Peso de ar e tração. TA. Pra cima. Acompanha. Essa tração é a tração do fio, certo, gente? Perfeito. Tanto faz aqui como aqui, é o mesmo fio, é a mesma tração. Te pergunto, a primeira pergunta é o valor dessa tração? Te pergunto, não tem equilíbrio? Sim. Tem repouso? Então essa tração e esse peso tem que ser o quê? Iguais. Portanto, quem é a tração em A, que vai ser igual à tração em B? É igual ao peso de A. Resposta. Essa tração vale 20 newtons. Certinho? Perfeito, perfeito. Para dar resultante igual a quanto? Certo. Aí vem a segunda pergunta. Qual a força normal de contato do piso com o corpo B? 50, não? Marcando as forças em B. 50 menos 20. É Olha isso. as forças. Peso, tração. E aqui, ó, a força normal de contato do chão. Certo, gente? Peso, normal e tração. Se tem repouso, o que puxa para um lado é igual ao que puxa para o outro. Perfeito. Ou seja, o peso de B se anula, é igual a normal mais tração. Concordamos? Sim, sim. Quem puxa para baixo é igual a quem puxa para cima, já que está em repouso. Tá? Portanto, o peso de B é 50. A normal eu quero. E a tração é 20. É a mesma que está do outro lado, é o mesmo fio, é a mesma tração. Resultado, Normal agora. normal do chão. 30 newtons. Isso aí, ó, é para quem imagina que o peso é sempre igual ao normal. Olha ali, ó. Não é. Aquele começando a puxar para cima, ele dá aquela força tentando tirar. Não consegue, mas está tentando tirar ele do chão. Ele está tentando tirar, diminui o contato. E o contato não é 50, o contato é 30. Dá para entender isso? Sim, sim. Isso. Professor. É certo, Márcio. Agora, olha só. Acompanha. Eu só não conseguia tirar a tração direto aqui por B, porque não tinha normal. Era por A, dava para tirar. Aí tirei a tração por A, trouxe ela para cá e tirei a normal. Agora vem a seguinte.
Quem é a tração nesse fio aqui? Tá? Que seria uma questãozinha bonitinha para a prova. Repara. Vai na rodana. Repara. Tem dois lados de fio, não tem? Dois lados de fio. Se tem dois lados de fio, aquela rodana é puxada para baixo aqui e para baixo aqui. Olha lá, ó. Duas trações para baixo. E aqui é que eu pedi. Tá? Vamos chamar de TF. Você concorda comigo? Essa tração para baixo é igual a essa que fica no mesmo fio. Ela vale 20. Essa tração para baixo é igual a essa aqui que está no mesmo fio. Ela vale 20. Quem é a tração no fio lá em cima? 20 mais 20, ou seja, 40 newtons. Dá para entender? Porque ao redor da rodana tem duas trações, as duas puxam para baixo e não uma só. Dá para entender, gente? É como se TF fosse a corda mãe, entre aspas. A corda lá em cima, que Isso. segura tudo. Isso. As duas, o quê? Trações. É a força sobre a rodana, no caso, né? Exatamente. Perfeito. Obrigado, professor. Direitinho? Dá para entender? Olha só. A próxima questão é sobre aquele negócio que eu estava falando do atrito. Ela pegou muita gente no vestibular. Muita gente. Tá? Olha bem. Essa questão ficou famosa na época. É assim. Ele diz que tem uma saladeira. Deixa eu botar um pedaço aqui. E que aqui tem um morango. Ou sei lá o que ele tem aqui, sei lá. É um morango mesmo. Repare, na realidade, a questão é assim. O desenho representa uma saladeira com a forma de um hemisfério, uma semicircunferência. É uma semisfera mesmo. E o interior é um morango em repouso. Mas ele não está embaixo, ele está mais para cima um pouquinho. Me diz, se não tem atrito ali, ele vai escorregar? E ele não está escorregando? Muito bem. Olha a primeira pergunta, olha só que maldade. Determine a direção e o sentido da força no singular, exercida pela saladeira sobre o morango. E calcule o seu módulo, o valor dela, em função do peso do morango. Ele pediu a força da saladeira. Olha a maldade. Força de contato, não? Isso. Acompanha. As forças que atuam aqui são o peso, aqui, ó, na direção perpendicular, estaria Normal. a normal, E tem o atrito. e tem que ter um atrito, senão ela escorrega. Perfeito. Só que ele só pediu uma força, então a gente vai fazer a soma entre força e o FAT e o... Acompanha comigo.
Quando ele pede, é isso que você está falando, quando ele pede a força total da saladeira sobre o morango, eu tenho que somar as duas. E aí eu te pergunto, já, olha aqui, ó, essa é a força F. Já que o morango está em repouso, essa força e essa tem que dar resultante igual a quanto? 0. Ou vocês acham que tem que ser iguais? Então o peso do morango é igual à força que a gente precisa. A força para cima, que é a força que você quer, é igual ao peso, de forma a dar resultante igual a quanto? 0. E essa força para cima seria a normal, que vem da saladeira, e o faz que também vem da saladeira, é a força total da saladeira. Ou seja, olha o que ele pergunta. Primeiro, qual é a direção e o sentido dessa força? Ela é vertical e para cima. Para poder equilibrar com o peso. Ela é vertical e para cima. Tá? Calcule o seu módulo, o seu valor, em função do peso. Crianças, essa força tem que ser igual ao peso para poder dar resultante igual a quanto? 0. Ah, mas não são duas forças, não é uma força só. Ele pediu como se fosse uma só. Ele pediu a força da saladeira no singular. Ele queria que você considerasse uma força só. Por que ela é para cima? Porque ela é contra o peso. Para dar resultante igual a quanto? 0. Dá para entender? Sim, perfeito. Tá? B, Ô, professor, só uma dúvida. fala. Quem está falando comigo? Ô, Leandro, é isso? Leandro, Fala, Leandro. é preciso colocar o referencial? Porque o senhor Repara, disse vertical para cima, mas qual foi o referencial? não é referencial. Tá? É vertical e para cima para ficar assim, o mais inteligível Não, eu possível. não disse preferencial, eu disse referencial. Eu sei, mas olha só, a questão não fixa. Se ela não fixa, você precisa dar um jeito de dar uma resposta para eles. Quando você bota vertical, tá? Quer dizer na direção do centro da o quê? Da Terra. Mas pode ser para baixo ou para cima, ou seja, no referencial que nós mesmos criamos. Não tem outro jeito. Ele não fixou nenhum, quem tem que fixar somos nós. Entendi, obrigado. Tá bom? Agora, letra B. Informem que corpos estão atuando as reações. Isso não eu falei, eu vou responder, mas repare. A reação de F é a reação do peso. Repara. F é da saladeira no morango. Reação é do morango na saladeira. Então, F atua na saladeira. A reação. Olha só. Essa é a força de ação da saladeira no morango. A reação é do morango na saladeira. Agora, a outra é o peso. Quem sabe me dizer aí? Onde é a reação ao peso? É a Terra. É o que ele está exercendo na Terra. Tipo pelinho, né? No centro da Terra. É a Terra em Exatamente. relação ao... Exatamente. É A a Terra. reação ao peso é assim: a Terra atrai o corpo e o corpo atrai o quê? A Terra. Não é normal, não é tração, não é nada disso. Reação a peso, sempre no centro da Terra, puxando em sentido o quê? Contrário. Tá? Isso não é matéria para a aula de hoje, mas como pintou aí, a gente já falou. Tá bom? Então, guarda essa. Reação ao peso no centro da Terra. Tá? Vamos lá. Questão 3.
Duas forças, cada uma com 50 newtons, formam entre si ângulos de 120 graus. Quando estão sendo simultaneamente aplicadas numa partícula. Então, tem duas forças com ângulo de 120. Ele não diz para onde, mas diz que tem ângulo de 120. Muito bem. Que valor tem que ter a terceira força, que também é aplicada na mesma partícula, para que a resultante dê zero? Vamos lá. Professor, Fala. desculpa perguntar, mas você fez a B da anterior? Fiz. Deixa eu repetir para você. Ele quer saber em que corpos estão atuando as reações ao P e ao F. Uhum. Reação ao F. Atua em quem? Nessa ladeira. Perfeito. Reação ao peso. No centro da o quê? Da Da Terra. Terra. Ah, ok. Tá bom? Vou anotar aqui. Obrigado. Agora, vamos para essa aqui. Repara, se você não tem muita afinidade com o vetor, vamos tentar melhorar isso agora. Olha só. A questão é assim. Tem um corpo, uma partícula. Duas forças atuam sobre ela. Ambas valem 50 newtons. F1 e F2. Tá? O ângulo entre elas é de 120. A pergunta dele é a seguinte: quanto tem que ser o valor de uma terceira força para colocar ali para dar resultante igual a quanto? Zero. Primeira pergunta que eu te faço. Essa vale 50. Essa vale 50. Eu tenho que fazer uma outra aqui para poder zerar. Por acaso seria 100? Sim ou não? Não. Não. E teria que ser para baixo, certo? Porque tem uma para Para cima. baixo, bem para baixo, né? Meio torta para cá, né? Certo. Olha para cá. O mundo dos vetores é um mundo especial. É um mundo em que 2 mais 2 não tem que dar 4. Porque no mundo dos vetores, 2 mais 2 só dá 4 se os dois estiverem na mesma direção e no mesmo quê? Sentido. Aí dá 4. Se você abrir o ângulo, 2 mais 2 vai dar menos que 4. Por quê? Porque quanto mais ângulo você abrir, menos resulta. Por exemplo, uma coisa é você puxar alguém pelos 2 braços na mesma direção e no mesmo sentido. Outra coisa é você puxar aberto assim, ó. O efeito é menor. Repara. É por conta do cosseno usado, né? Quê? É por conta do cosseno usado, né? Olha, nós vamos fazer de algumas maneiras, mas agora o principal é te mostrar o seguinte. Como é que se soma esses dois vetores? Como é que se soma? Regra do paralelogramo. Lei dos cossenos? Olha aqui, ó.
Aqui você tira uma paralela de baixo. Aqui uma paralela a de cima. E a soma vai ser essa aqui. Se você não marcar nenhuma outra força aqui, essas duas vão puxar esse cara aqui para cima, certo? Perfeito. Como é que você tem que fazer para poder equilibrar, para poder dizer assim, vai ficar parado, vai ficar com o resultado igual a zero? Tem que colocar uma contrária. Ela, para zerar o sistema, F1 mais F2 dá uma força assim. A que falta tem que ser assim. Essa vai ser o F3. Por quê? F1 mais F2. Dá para lá. Com F3 para cá vai dar resultante igual a quanto? Zero. Concordamos? E F3 tem que ser igual a soma de F1 mais F2. Sim. Repara, antes de eu usar a famosa lei dos cossenos, aqui. E se você consegue ver na geometria que essa força vale 50, 50. essa vale 50, e a soma das duas vale 50. Menos. Vale Vai. 50. Olha para cá. Na geometria, concorda que esse ângulo aqui, esse de baixo, é 60 graus? Porque esse vetor de soma Bissetriz. é uma bissetriz, né? Esse de cima é 60 graus? Concordo. Esse ângulo é alterno e interno com esse? Então também é 60? Perfeito. Se eu tenho dois ângulos de 60, o terceiro é 60 também? Porque a soma tem que dar 180, certo? Certo. Que triângulo é esse que tem os três lados iguais? Triângulo equilátero regular, né? Equilátero. Ou seja, se esse lado vale 50, e esse vale 50, 50, a soma dá quanto? 50. E olha o teu ouvido. 50 mais 50 deu quanto? 50. Porque com esse ano de 120 sempre acontece isso. Aí, quanto tem que valer essa força aqui para poder equilibrar? Tem que valer 50. Em sentido contrário, para poder manter a resultante igual a quanto? Zero. Agora, como é que se faz para somar essas duas aqui? Não pode ser Pitágoras, porque o ângulo é 90. Pitágoras é quando o ângulo é 90 graus. Tá? Como é que se faz para tirar essa resultante? Olha aqui, ó. O início é igualzinho a Pitágoras. 50 Quadrado de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. mais Falta mais duas vezes F1 vezes F2 F1, F2 vezes o cosseno de 120. seno de 120. Só que 120 não é menos o ângulo, o cosseno de 60, certo? Isso, é menos meio. Isso a gente vê pelo círculo trigonométrico. Isso. Então acompanha. Olha quanto vai dar essa resultante ali da soma dessas duas. Raiz quadrada de... Depois eu substituo F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado
mais 2 vezes F1, F2, cosseno de 120, menos meio. Diz para mim, as duas fontes não são iguais? Não são ambas de 50? Então, Sim, eu vou tirar esse negócio de F1 e F2, porque os F são todos o quê? Iguais, certo? certo. Esse 2 conta com esse. Isso aqui é menos... Vai ficar assim, fazer mais uma passagem, pronto. Vai ficar F ao quadrado mais F ao quadrado menos F ao quadrado. Perfeito. Raiz quadrada de F ao quadrado. Tá, É ele F. mesmo. Tá, F. É mais ou menos ele, né, na verdade. Sim, mas aqui é em módulo, né? A gente não trabalha com É um menos. módulo. Então, isso é F. Ou seja, A gente fez esse cálculo inteiro para ele mesmo. Márcio, eu vou decompor também, tá? Mas aqui faltava um vetor, não era para fazer decomposição, tinha que fazer a soma direta. Eu vou fazer na próxima. Já vou fazer isso agora, tá? Agora acompanha. Guarda um negócio para essa prova. Se tem uma coisa que aparece com resultado igual a zero, é esse sistema aqui, ó. 3 forças. Ângulos de 120. SF. SF. E resultado é igual a zero. Se isso é verdade, é porque SF também. E aí, F mais F, com ângulo de 120 dá F para cima, com F para baixo vai dar zero. 3 forças iguais com 3 ângulos de 120, resultante igual a quanto? Zero. E aí vai ficar F mais F igual a F. Toda vez que o ângulo for de 120. Dá para guardar essa? O cara bota assim, ó. Esse fio tem 50. Esse fio tem 50. O ângulo é 120. Está parado. Quanto vale o peso? 50 também. Ah, 50 mais 50 igual a 50. É mesmo? É mesmo? É isso que dá. É vetor. É soma de módulos, direção e sentido, não é só número. Tá? Agora, gente, todo mundo falando da decomposição. Vamos falar da decomposição para a gente poder fazer as próximas questões. Tá? Continuamos com o famoso resultante igual a zero. Vou apagar isso. Olha, leite cossenos. Guarda isso. Leite cossenos. A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB, cosseno do ângulo entre eles. Com o ângulo interno. Então, acompanha. Nós vamos de novo fazer a famosa resultante igual a zero. Mas antes, vamos te dar uma matemática para você poder usar. Gente, um eixo X e um eixo Y. Como estou falando de força, vou usar em newtons. Tá bom? Acompanha, que eu vou fazer agora é matemática. Quando um vetor e força é vetor, é colocado diante desses eixos,
você sempre vai poder, se te interessar, isso vai interessar, você vai poder dividir esse vetor em duas partes. Então, ao invés de trabalhar com ele assim, trabalhar com as duas partes divididas. Como é que você faz? Você projeta na direção dos dois eixos. E aqui a força F. E aqui, ó, eu vou chamar essa aqui da projeção de F na direção de X. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. E essa aqui de projeção de F na direção de Y. Presta atenção. Fx mais Fy é igual a F. Esse vetor somando com esse é igual a esse aqui. Isso quer dizer que se eu precisar substituir essa força, tirar ela de lá, para botar no lugar dela o Fx e o Fy, eu não mudei nada, porque a soma das duas é igual a F. E acontece, se eu tiver um desses anos, por exemplo, esse aqui, alfa, eu posso encontrar o valor de Fx e o valor de Fy. Como é que se encontra isso? Vamos lá. Vou depender da matemática, tá? Me diz. Definição de cosseno de alfa nesse triângulo retângulo aqui. Cosseno. Cateto. Adjacente sobre hipotenusa. Cateto. Oposto. Não, adjacente sobre hipotenusa. Adjacente sobre hipotenusa. Perdão. Ou seja, cosseno de alfa. Fx sobre F. Vê se concorda. Então, se eu quero calcular Fx, é só pegar o F e multiplicar pelo cosseno de alfa. Passo o F multiplicando. Certo, gente? Perfeito. Agora, e a definição de seno de alfa? Aí é cateto oposto sobre adjacente. Isso. Se o cateto oposto é igual a Fy, Certo. então, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Passo F multiplicando, e aí vai ficar F vezes seno de alfa. Vamos conversar. Professor, Fala. eu normalmente sempre uso a regrinha, ideia do consono e sem som, Sim, para não mas confundir. primeiro deixa eu te falar um negócio antes. Tá. Repara. Tem gente que acha que o X é cosseno e o Y é seno. Não. Esse foi cosseno porque o ângulo era de baixo. E aí, ó, é adjacente. O outro é o cateto oposto a esse ângulo. Se eu tivesse usado o beta aqui em cima, No caso aí, FY seria usado como seno. e Fy seria, e Fx seria seno, porque o Y seria o adjacente e o X seria o oposto. Então, por isso que a gente costuma brincar assim para você guardar. Um deles é multiplicado por cosseno, o outro por seno, certo? Certo. É ou não? Certo. Pegar a força,
para um deles multiplicar pelo cosseno, para outro pelo seno. Como é que você faz? Preste atenção, vê se isso aqui te ajuda. A projeção, você vai girar aqui ó, o vetor. Tem um lado que você gira que é com o ângulo. E um lado que você gira que é sem o ângulo. Com e sem. Cosseno sem... Com é cosseno. E o lado sem é seno. Seja o ângulo que for. Olha aqui, ó. Olha aqui. Aqui. Por exemplo, botei um vetor aqui. Está vendo? E dei esse ângulo, alfa. Você pode dividir esse vetor em duas partes. Aqui, gente, uma é F cosseno, outra é F o quê? Seno. Olha o ângulo. Com e sem. Essa é F cosseno e essa é F seno. Com e o quê? Sem. Aqui, ó. Botei um aqui. Te dei esse ângulo. Vou dividir em duas partes. Essa aqui é com ou sem? Com. Isso é Cosseno. cosseno. E essa aqui é Sem. seno. É seno. Seno. Não importa. Onde tiver o sistema, por exemplo, está aqui. Te dei esse ângulo aqui de cima, de cima, de cima. Essa aqui Cosseno. vai ser F, cosseno. E essa aqui vai ser F, Seno. com e sem. Dá para guardar? Perfeito, perfeito. Bem melhor. Então, olha só. Como é que é a história dos problemas de equilíbrio nesse troço? Professor, eu tenho uma curiosidade. Fala. É uma curiosidade mesmo. Apesar das decomposições ter um caráter vetorial, eles não são representados como vetor. Por quê? Olha só. Não é uma coisa que você deva se preocupar. Tá? Você vê que eu nem botei vetor aqui em cima. Porque a projeção, ela funciona como se fosse vetor, mas ela não é. Ela é um número escalar que dá naquela direção, que é obrigado a ficar ali para poder somar com o outro. Então, na realidade, chamar o fx, o fy de vetor em termos matemáticos, cometer uma incoerência. Mas olha só, não chega nesse ponto, não. Deixa isso para lá. Tá? Por quê? Porque é muita preocupação para uma véspera de prova. Quem está falando é o Leandro? Sim, sou eu. Leandro, você vai fazer o quê? Exatamente. Você vai optar para quê? A sua disciplina. Para física? Pô, que beleza. Leandro, você vai ter uma série de detalhes sobre isso, tá? Dentro da faculdade, você vai descobrir que, na realidade, esse mundo vetorial é um dos mundos diferentes que a matemática teve que criar para poder explicar a física. Tá? Não existe só esse, existe o tensorial, existe o fasorial, que são coisas que você vai devagar pegar o jeito. Mas calma agora e tenta fazer o teu melhor dentro do que é possível. E a gente vai crescendo isso. E, por favor, Leandro, mantenha contato, né? Mantenha contato para a gente poder, quem sabe, até trabalhar juntos. Tá gravado, hein? Certo? Não, tá sim. Tá? Então, olha só. Acompanha.
Aí a gente vai para uma questão aqui, ó, que é a questão 4. Questão clássica de cordas, né? Que? Questão clássica de cordas. Isso, clássica. Tá? Clássica, a gente espera que a UERJ lembre delas. Gente, com isso aí, tá? Vou apagar isso aqui e vou usar toda vez que precisar. Qual é a ideia dessa projeção? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: se tudo quanto é problema fosse assim, ó, força para cima e força para baixo, é mole de anular. Força para a direita e força para a esquerda, é mole de anular. Agora, como não é assim que a banda toca, e você tem coisas que acontecem assim, 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 e vai anular, o que você pode fazer para ficar mais fácil para você? Se você botar dois eixos aqui e tiver os ângulos, e você projetar todas as forças, sabe o que vai acontecer? Vai ficar tudo em cima de X e tudo em cima o quê? De Y. Quando tiver tudo em cima de X e tudo em cima de Y, é mole. Aí fica quem puxa para um lado e quem puxa o quê? Para o outro. Certo? Por exemplo, se essa força for dividida em duas e você colocar elas aqui, você esquece que ela existe. Você bota no lugar dela essas duas. Essa aqui, divide aqui, ó. Vai ter uma para cima ou para a esquerda. Esquece que ela existe. Quando você esquecer aqui, ó, tem duas para cima, uma para baixo, uma para lá, outra para cá. É fácil de anular. Mas só vai ficar fácil depois que você souber o quê? Projetar. Então, vamos fazer a próxima para você ver como é que é a técnica. Tá? A ideia é trabalhar com algo que a gente consiga malear, né? Que no caso. A ideia é justamente a seguinte: isso, é você pegar forças tortas, jogar tudo em cima de X e em cima de Y, que aí é mole de anular. Quem puxa para um lado igual quem puxa para o outro. Então, por exemplo, olha essa aqui, ó. Tem um teto aqui, uma parede aqui. Conforme disse, você é um clássico isso. Tem um fio aqui, um aqui na perpendicular, e aqui um corpo pendurado. Assim. Esse ângulo aqui é teta. Ao invés de darem teta, eles te deram um seno e o cosseno, porque isso aí é o ângulo do 345, do pitagórico. Então, olha só. Foi dito para você que o seno de teta vale 0,6 e, logicamente, o cosseno de teta vale 0,8. Isso foi dito. Vamos lá. Determina as trações nos fios AB, esse aqui, e nos fios BC, e no fio BC, esse aqui. Tá? A, BC. No fio AB e no fio BC. Sendo o peso igual a 90 newtons. E o sistema é em repouso, em equilíbrio. Se todo mundo que somar aí tem que dar igual a zero. Isso. Então vamos com calma. Esse peso vale 90. Então, essa tração também vale 90, certo, gente? É ou não? Para dar resultante igual a zero. Concordamos? Aqui. Está meio
fraco aqui. Esse peso da tração se anula, certo? Certo. Então, 90. Isso quer dizer que nesse ponto tem 3 trações. Uma para baixo, uma para a direita e uma para a esquerda. Olha ali, ó. Essa aqui eu sei quanto vale. É 90, está no mesmo fio. Eu quero essa e essa. Vou chamar de T1 e T2. Vamos lá. Olha o que você faz. Joga nos eixos. Joga nos eixos aqui. Acompanhe. Essa tração aqui, você sabe, vai a 90 é igual ao peso para poder equilibrar. Perfeito. Eu quero essa aqui. T1 e quero essa aqui. T2. E o ângulo θ está aqui embaixo. Olha lá, ó. Alterno e interno. Então, primeiro, marcou as forças. Segundo, marcou os eixos. Terceiro, vamos projetar. O P e o T1 não precisam estar em cima do eixo. Quem está fora de eixo é o T2. Então, eu vou projetar. Esse aqui é o T2 seno. Certo, gente? O para cima ali é o sem ângulo. Perfeito. E esse aqui é o T2 cosseno com ângulo. Professor, Fala. eu tenho mais um costume de chamar de TY e TX. Tem algum problema? Tudo bem. Eu Só gosto de. você tem que saber quem é o seno e quem é o cosseno. Isso você tem que saber. Não, isso eu sempre tô alerta já. Então, vamos lá. Nessa hora, você esquece o T2 e trabalha com isso aqui, ó. Uma para baixo, uma para cima. Uma para a esquerda, uma para a direita. Está no lado, elas têm que ser iguais. Eu vou começar pela vertical, porque eu tenho isso aqui, ó. T2. Seno de θ igual a 90. Como o seno de θ é 0,6, vai ficar T2 vezes 0,6 igual a 90. Quem é T2? 90 sobre 0,6. Quanto é que dá, gente? Fica 6. 150. 10. Vai ficar 90 150. sobre 6. Vai dar o quê? 15, 150? Não, peraí. 900 sobre 6. 150? Isso. T2. 150. Esse é o T2. Ele pediu. Agora eu quero T1. Eu vou para o outro eixo. No outro eixo. T2 cosseno de θ igual a T1. Eu quero T1. O T2 é 150. O cosseno de θ
é 0,8. É igual a T1. T1, 150 dá 0,8. 8 vezes 15, 80, 120. E acabou a questão? Acompanha. Marquei as forças, marquei os eixos, projetei. E obriguei a resultante a ser igual a quanto? 0. O tema da aula é equilíbrio, primeira lei de Newton. Tá? Professor, Eu. pode repetir, por favor, a parte do TX? Olha para cá. Do T1, por favor? Essas duas se anulam. Então, Certo. eu fiz T igual a 90. E tirei o T2. Agora, olha em X. T2 cosseno igual a T1. T2 cosseno igual a T1. T2, 150. Cosseno de θ, 0,8 igual a T1. 150 vezes 0,8. Ah, ok. Entendi agora. Valeu. Certo? Quer ver? Olha a próxima. Olha a próxima. Vamos esticar um pouquinho, já que hoje não tem mais aula, vamos esticar um pouquinho. Mesma maneira de fazer. Mesma maneira de fazer. Tá? Mesmo jeito. Marca as forças. Marca os eixos. E faz a projeção para poder equilibrar. Vamos ver essas 5. Professor, Eu? não vai ter aula de redação hoje, não? Não. Ah, ok. Vamos dar uma esticadazinha pequena. Não, suave. É até bom. Ó. Assim, ó. Tem uma parede lisa, livre de atritos. Um fio aqui, ó, mirando bem no centro, ó. E essa bolinha está em repouso. Se está em repouso, o resultante igual a 0. Vou ler a questão. Na figura, uma esfera rígida se encontra em equilíbrio, repouso, resultante igual a 0. Ela está apoiada numa parede livre de atritos, lembra? Livre de atritos, normal. E presa por um fio ideal, lá em cima. O peso da esfera é P. E 2P é a força máxima que o fio suporta antes de arrebentar. Você pode crer que ele vai trabalhar com essa força máxima, com o fio quase arrebentado. Por isso que ele deu. Esse ângulo que está aqui em cima, alfa, ele não foi dado, ele quer dizer que vão pedir para você esse alfa aí. Vamos lá. Primeira pergunta. Que é o ângulo formado entre a parede e o fio quando ele está na iminência, ou seja, quando a tração vale 2P. Repara, o peso é P, a tração é máxima igual a 2P, e ele quer com a tração máxima. Quanto vale o alfa? E aí, pergunta também a força normal de contato entre a esfera e a parede, também na mesma condição. Como
Primeira coisa a fazer, vamos marcar as forças. Certo? Vamos, gente. Vamos marcar as forças. Que é assim que começa a coisa. Sempre marcando força. Primeira delas sempre, quem? Peso, Isso. que vale P. Aqui tem quem? Tração. E na parede ali, fazendo 90 graus, tem a normal. Que vale 2P essa tração ela cai no máximo, certo? Perfeito. E aqui, fazendo 90 graus, tem quem? Normal. Isso. Olha lá. 3 forças. Aí, cara, eu posso marcar aqui no meio? Pode. Pode deslizar o vetor. É equivalente, é equivalente. Enquanto não tiver problema de equilíbrio de momento, pode. Então, aqui, ó. Normal, 90 graus. A primeira pedida é calcule o alfa. A segunda pedida é calcule a normal. Vamos lá. 3 forças. O que a gente vai fazer? Mete nos eixos. Olha os eixos aqui. Com calma. Como é que são as 3 forças? Vamos lá. Aqui para baixo. P. Aqui. A tração. Que ele falou que vale 2P. E aqui, a normal. Vê se está tudo bem até aqui, gente. P, 2P e a normal. Tranquilo? Acompanha. Esse alfa está aqui em cima, certo? Cuidado, não vai errar a geometria. Alterno interno, concorda? Aqui, ó. Olha o alfa. Alterno interno. Não dá pra dizer que ele é... Ah, não, esquece. Eu ia falar que ele é oposto pelo vértice, mas... Não. É Tudo pro... bem? Então vamos lá. Quem é a força que é para projetar? Hein? Hein, Leandro? Hein, Cuca? Quem é a força que é para projetar? O que está fora do eixo? A atração, que tá... Isso. Que é o 2P. Então vamos projetar. O 2P no eixo Y tem cosseno, enquanto que o 2P no eixo X não tem seno. Não tem cosseno, perdão. Tem seno. Então, acompanha. Agora você esquece o 2P e vai trabalhar com o de cima e do lado. E tem que dar resultante igual a 0. Primeiro, esse cara aqui é 2P, olha lá. Com alfa. 2P, cosseno alfa. Ele tem que equilibrar com o P. Ele tem que equilibrar para poder ficar parado. Quem puxa para baixo igual a quem puxa para cima, resultante igual a 0. Então vai ficar assim. Olha lá, ó. 2P cosseno alfa igual a P. Nós concordamos? Quem puxa para cima igual a quem puxa para baixo? 2P cosseno alfa igual a P. Cortei o P com P. Cosseno de alfa igual a meio. Então quer dizer que o cosseno é 60 graus. O ângulo é 60 graus, perdão. Ou seja, alfa 60 graus. Respondemos a primeira? E a segunda a gente usa a relação do seno, já que ele pediu a normal também. Usar o outro eixo. Tá? Assim vai usar o outro eixo. Então vamos lá. Alfa 60 graus. Como é que faz para calcular a normal? A normal é igual a essa. Quem é essa?
é 2P seno de alfa, certo, gente? É a seno? É Seno, a seno, seno. triângulo. Então, vamos lá. Normal. 2P. Quem é um seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. O ângulo é 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Corta, corta. A normal é igual a P raiz de 3. É o mesmo modelo. O mesmíssimo modelo. Marca as forças, marca os eixos, projeta e obriga a resultante a ser igual a quanto? Zero. É bem interessante. É realmente um padrão. Não vou ser genérico, mas é bem. Dá para fixar muito bem na cabeça. Vamos fazer essas 6 aí. As pessoas olham para isso e dizem assim, ah, meu Deus, lá vem isso. É fácil. Vamos lá. Vamos fazer essas 6. Vou pagar, tá? Olha só. Mesma coisa. Marca as forças. Quando precisar, marca os eixos. Projeta quem estiver fora de eixo. E aí, obriga a resultante a ser igual a zero em cada eixo. Que você não vai errar nunca. Está entendendo? Marca as forças, marca os eixos, projeta quem está fora de eixo, e aí obriga a resultante a ser zero nos dois lados. Olha essa questão aqui. Olha essa. Aqui tem uma parede. Aqui tem um fio. Aqui tem outro fio. Aqui tem um corpo pendurado aqui. Aqui uma roldana para poder mudar a direção do fio aqui. E aqui um corpo pendurado. Esse é para 30. Olha só. Sistema em equilíbrio. Resultante igual a zero. O fio BC é horizontal. Fios e polias são ideais. A massa de M1 vale 3 kg, então o peso é 30, certo? MG. Ele quer o peso do bloco do corpo 2 e ele quer a tração desse fio AB aqui. Vamos lá. Pensos. Primeira coisa a fazer, não é marcar força? Aqui nesse corpo, quais são as forças? Fala. Peso, tração para cima. E só. Acabou, acabou. Peso e tração. Está em repouso? Tá, Então, a tração é igual ao peso? perfeito. Ou seja, já que esse peso vale 30, essa tração vale 30 também, para poder equilibrar. Vamos junto? E essa tração vai valer 30 para o resto Vai do para lá. sistema. Não é o mesmo fio? Mesmo fio. Então, essa tração aqui vale 30. Essa vale 30.
Tem uma tração aqui, que ele está pedindo. E tem uma tração aqui que é igual ao peso do 2. É ou não, gente? Não é igual ao peso do 2 aquela tração? Sim. Posso botar direto como se fosse o peso do 2 ali? Posso? Aqui? Pode. Aqui é o peso 2. Ele quer o peso 2 e quer essa tração. E tem aquela ali que é 30. Vamos nós. Vamos lá. Vou fazer aqui mesmo. Eixo X. Eixo Y. A gente pega essa tração inclinada e pega esse ângulo de 30 graus. Esse ângulo aqui é 30, concordamos? Alterna interna. Isso. Isso quer dizer que essa aqui, olha para mim, essa é a terceira ou cosseno de 30? Com seno. Cosseno, isso. E essa aqui é a terceira? Fala para mim. Vamos começar por qual eixo? X ou Y? Y, aquele que é o P, né? O peso. Mas aí que tá. Não posso começar por ele, porque não tem aquele peso. Ah, verdade. Bom. Mas eu tenho aquele 30 ali, não tem? Eu posso descobrir a tração. A tração primeiro, né? É, É ou não? Então vamos lá. perfeito. Fala para mim. Essa aqui é a T 130. Ela é igual a 30 newtons. Seno de 30 é meio. T vezes meio igual a 30. Pronto. A tração vale 60. Agora sim a gente pode colocar. Agora sim. Vamos para o eixo Y. O P2 é igual a T cosseno de 30. Comando. Então, quem é o P2? O T é 60, o cosseno de 30 Raiz de 2 sobre raiz 3. de 3 sobre 2. Então, P2 é igual a 30, raiz de 3 newtons. E acabou. Acabou a questão? Acabou. Pediu o P2 e pediu o ângulo. Próxima aula a gente vai continuar com o lei de Newton. Eu vou acabar de fazer esse estilo de problema e vou fazer o F igual a MA, tá legal? Quando tem resultante. Quando tem resultante, acelera. Perfeito, E aí, perfeito. não é mais resultante igual a quanto? 0. Tá bom? Perfeito. Tudo bem? Não foi uma aula tão fácil, mas pelo menos a gente andou a beça e fez bastante coisa num estilo de problema que cai a beça em prova. Eu espero que vocês tenham conseguido ver. Aqui tem mais um, tá? Depois a gente faz ele para vocês. Tá legal? E aí tem um plano inclinado. Eu quero fazer plano inclinado com vocês, para vocês verem como é que é o PX e o PY do plano inclinado. Tá? Gente, tomei um pouco mais do tempo de vocês, mais 20 e poucos minutos, mas era importante para a gente poder treinar um pouquinho. Tá legal? Abraço a todos. Beijo, fiquem bem. E vamos à luta. Obrigado pela aula, professor. Adorei. Ótimo. E vamos quebrando tudo aí até a gente chegar lá. Vocês vão chegar bem. Garanto a vocês, a gente vai conseguir. Beijo, abraço.